gravando essa parte daí. Ok. Então, alguém conseguiu, tentou, tem alguma suspeita desse daqui? Porque daí a gente aproveita e comenta um pouquinho do assunto da aula passada. É o 1. Kiane, é o 1, Kiane, será? Quem dá mais? Só lembrando o que era então, né? É a ideia de 4 pessoas que estão, a Ju diz que é o 2, a ideia de 4 pessoas que estão com o chapéu na cabeça. Então, se eu estou com o chapéu, eu não consigo olhar meu próprio chapéu, não enxergo, né? O 1 só consegue ver na frente dele o 2 e o 3, o 4 está separado por uma parede, né? Então, ninguém consegue ver o 4. O 2 só consegue ver o 3, então o 1 está vendo qual é o chapéu do 2 e qual é o chapéu do 3. O 2 só está vendo o chapéu do 3. O 3 não está vendo nem os de trás, nem o da frente, porque é o 4 que está separado por uma parede. E o 4 também não está vendo ninguém, porque tem uma parede separando e não tem ninguém na frente dele. A questão é, qual deles vai gritar primeiro? Aquele que conseguir deduzir qual é a cor do chapéu dele. Sendo que nesse caso tem 4 opções de... Cada um está com um chapéu e tem 4 chapéus nesse daqui. E sempre serão 2 vermelhos e 2 verdes. Não quer dizer que seja assim, né? Vermelho, verde, vermelho, verde. Não, são 2 e 2. 2 de cada cor, tá? Isso está dentro da regra também, do jogo. Então, ele sabe que são 4, 2 vermelhos, 2 verdes. Nós estamos vendo que está alternado, mas não quer dizer que seja essa a regra. Eles não sabem que a regra é que tenha que estar alternado. Okay? Daí a gente comentou também na aula passada que tinha a ver com probabilidade. São 4 soldadinhos ali, não lembro qual era a referência lá. O 4... não tem como adivinhar, né? Não tem como olhar o chapéu dele, não está vendo o chapéu de ninguém. Então, 4, entre as opções lá que a gente trabalhou na aula passada de probabilidade, que é com certeza, talvez, né? Esse com certeza não tem como gritar, porque ele não vai saber qual é o chapéu. Mesma coisa com o 3, né? Isso a gente também já tinha comentado na aula passada. O 3, porque pela mesma questão, né? Ele também não está vendo ninguém atrás e tem uma parede na frente dele, então ele não consegue ver nada. Então, das 4 opções, restaram 2 opções. Né? Então, naquela linha de probabilidade, se a gente tinha 4, cada um com 25% de chances, a gente já eliminou 2. Então, 50% já não vamos considerar aqueles outros 2 ali só. Okay? Então, de 4, somente 2 é o que a gente vai analisar, porque os outros 2 a gente deixou de analisar, porque com certeza não será eles. Okay? Dentro da ideia de probabilidade, com certeza não será nem o 3, nem o 4. Tá, o 1 e o 2. Daí a Kiane diz que é o 1, a Ju diz que é o 2. Ki, você tem uma explicação por que você acha que é o 1? Ou Ju, uma explicação também aqui, porque ele vê o 2 e o 3, pois é, mas daí ele está vendo o 2 com corzinha verde, está vendo o 3 com a cor vermelha, e como é que ele vai saber que o dele é vermelho também? Por isso que eu pensei no 2, porque se ele olhar para o 3, ele vai ver vermelho, ele vai pensar que o dele também é vermelho, não que ele esteja correto, mas pode ser que ele seja o primeiro a gritar. Você acha que ele, talvez ele ache que é Talvez ele ache o vermelho também, por ser o da frente vermelho. Uhum. Isso 1 ou 2, Ju? Desculpe. O meu é o 2. Tá. Então, mas você acha que é o 2 porque o 2 vai estar vendo somente o 3, que é o vermelho? Isso, que ele vai pensar que o chapéu dele também seria o vermelho. Mas ele sabe que são 4. E que são 2 vermelhos e 2 verdes. Daí dá para pensar no 1 de volta, mas eu pensaria, se não soubesse, talvez o 2 por saber que o da frente é o vermelho. Mas como é que ele vai deduzir que o dele é o verde? Como é que ele vai ter certeza que o dele é o verde? Se ele só está vendo 3 e o 3 é Como vermelho. eu disse, eu falei que ele poderia gritar primeiro, não que ele necessariamente pensaria que estivesse com o verde, mas que ele poderia estar com o vermelho também, não que ele estaria certo no caso. Ah, entendi. Grita quem sabe qual é o chapéu.
Tá? Então, quem gritar é porque sabe qual chapéu está usando, porque tem certeza de qual é o chapéu. Mas se eu tivesse no 2, eu também teria certeza que o meu era vermelho, então eu gritaria. Não necessariamente que estivesse certo. Mas não é verde. A gente Daí eu sabe teria qual é, errado. sabe que é verde ali, mas como é que ele vai ter certeza que o dele é verde? Daí não teria certeza. Gente, tem uma coisa nisso, é por isso que eu falei, eu fiquei a Páscoa para achar meu ovo de Páscoa com esse negócio aí que meu filho criou. E depois que eu descobri o 2, e é o 2 a resposta, já vou justificar. O 2 era uma parte da casa, daí eu tinha que ir nessa parte da casa para daí achar a pista, para daí achar. Então eu falei assim, cara, nunca mais vou fazer essas coisas desse jeito, vai ser patinha pela casa que vai ser mais fácil. Então, qual que é a ideia ali, né? E meu filho, cada vez que eu também fui que nem a Kiane, eu falei, é o 1, né? Porque o 1 é o que está tendo mais opções, ele está enxergando o 2 e o 3, né? Só que dele falava assim para mim, mas por quê? Eu, por quê? Porque ele está vendo o 2 e o 2 só está conseguindo enxergar o 1, então pela quantidade de opções, é o 1, né? Dele, mãe, pensa além disso, pensa mais do que isso. Eu pensava, cara, e se pensa mais que isso, acaba com a gente, né? Daí é aquele negócio, você vai, faz outra coisa, pensa, volta, ele ficava me fazendo pressão, e daí uma hora foi. Mas ele também instigando, né? Pensa fora da casinha, para de pensar só nisso. Então, assim, qual que é a ideia de que foi o 2? O 2 só gritou porque o 1 não gritou. E como o 1 não gritou, o que o 2 deduziu? Acompanha a linha ali. O 1. O 1 sabe que são 4 pessoas, tá? Todos eles sabem isso. Sabem que tem um lá depois da parede que ninguém está enxergando que cor tem. E que dessas 4 pessoas, 2 pessoas estão com o chapéu de uma cor e 2 pessoas estão com o chapéu de outra cor, que é o verde e o vermelho. Que não quer dizer que sejam alternados, a gente está vendo alternado, mas não quer dizer que sejam alternados. Porque se fosse isso, o 1 já ia deduzir que, se o 2 é verde, o 3 é vermelho, o meu vai ser vermelho, né? Mas não é pela sequência, né? Mas o 1 está vendo o 2 e está vendo o 3. O 1 poderia pensar assim, eu posso estar usando o vermelho. Ok, é uma hipótese. Só que pode ser que o vermelho estivesse depois da parede. Daí, nesse caso, o 1 teria que ser verde, porque são 2 de cada cor, né? Essa é a regra, 2 de cada cor. Então, se ele estiver supondo que o dele é de cor verde, o número 1 está supondo o meu é de cor verde. Ele não pode ter certeza porque ele não está vendo que está depois da parede. E se o dele for verde, não dá porque o depois da parede também é verde. Se o dele for vermelho, ok, né? É o certo, a gente está vendo que o dele é vermelho. Mas como é que ele vai garantir que aquele que está depois da parede não é vermelho também? E que o dele não seria verde? Então veja que o 1 não pode gritar. E como o 1 não grita, o 2 grita. Por que o 2 grita? Porque o 2 vai pensar como 1. Ele vai falar assim, bom, se o 2 fosse o 1, como o 1 está vendo os dois, cada um de uma cor, e não consegue identificar, qual é a cor que o 2 está vendo? O 2 só está vendo o vermelho, ok? Então, nesse caso, o 2 percebe, opa, eu só posso ser o verde. Por que eu só posso ser o verde? Porque eu estou vendo o vermelho. Eu só posso ser o verde porque o 1 não gritou. Porque se eu for... Concorda que se o 2 fosse o vermelho, pensa, se o 2 fosse o vermelho, o 1 teria gritado. Porque um estaria vendo 2 pessoas com o chapéu vermelho, e daí o dele só poderia ser o verde, e do outro lado, lá da parede, também a cor verde. Daí ele teria gritado. Como um não gritou, o que o 2 deduziu? Que ele não gritou porque o 1 estava vendo o chapéu verde, que é o dele, né? Que ele estava enxergando mesmo, e o vermelho, que o 2 também estava vendo. Então, o 2 grita por dedução por um não ter gritado. Vocês entenderam?
porque é do Jânio esse negócio para explicar. É bem isso, Cris, é uau! Tanto que quando eu comecei a pensar a respeito, eu falei, calma. Daí o cara falava, tá conseguindo? Eu falei, não, não fala. Não fala que se eu falar eu me perco. Né? É horrível. Eu vou repetir uma parte de novo, porque pelo menos por isso que eu falei, vocês estão entendendo, porque é bem desse jeito que eu me senti. Eu falei, não respira. Eu falava, Isabelle, não pensa, calma, continua na linha. Então, de novo, é o 2. Por quê? O 2 só está vendo o vermelho. Com essa informação, ele não poderia gritar. Ele não tem como saber que o dele é verde. O 2, só olhando para o vermelho, o 3 ali, que é o vermelho, não teria como gritar, ok? Isso é fato consumado, não adiantaria. Mas ele deduziu que o que estava atrás dele, o 1, não gritou. Ele pensou, bom, se esse 1 aqui não gritou, por que ele não gritou? É porque ele está vendo um de cada cor. E daí ele não consegue saber que cor é a dele. E se ele não está conseguindo saber que cor é a dele, e eu só estou vendo a pessoa na minha frente com cor vermelha, então é porque eu estou com o chapéu verde. E ele grita e fala que está com o chapéu verde e ele acerta. Por isso. Cássia, é uma loucura esse daí, né? Não é? Esse eu achei, olha, foi uma das melhores questões de raciocínio lógico que eu vi na vida. Que eu falei, cara, eu falei, esse, olha... Não, e não foi mesmo. É bem doido e tem que, né, parar, pensar. Por isso que, se você está escutando isso, está falando assim, não está fazendo sentido, calma. Tem coisas de raciocínio lógico que a gente não interpreta na hora, a gente pode até estar tentando assimilar, depois. Se você não tomou banho ainda, você vai tomar banho, depois que você vai pensar a respeito, você vai ver. Tá? É mais ou menos nessa linha. Que daí começa a refletir, o cérebro começa a analisar, mas ele é um exercício bem bacana, né? Bem bacana, ele tem a ver com a própria questão do raciocínio lógico. No início dele, quando a gente consegue descartar os dois, tem a ver com aquilo que a gente estava falando de probabilidade, mas é claro que a gente não vai usar isso daí com o primeiro e segundo ano, que era o foco da nossa última aula, né? Pensar no chuveiro, isso mesmo, pensando com um chapéuzinho na cabeça para ver o que vai acontecer, né? Ai, Senhor, só por Deus. Isso daqui é o tipo de atividade. O meu filho está com 13 anos, o professor dele passou para ele. O professor passou, não foi esse ano, parece que foi ano passado. Essa atividade, então, enfim, estava com 12, né? Que ano ele está agora, gente? Oitavo? Sétimo ano que ele estava. Então, não, né? Um pouquinho, é mais avançado mesmo, não é para atividade que a gente se propõe aqui dentro da nossa disciplina, tá? Mas se a gente passar isso daí para uma criança, às vezes, de quinto ano, é capaz de... As crianças nos surpreendem nessas questões, sabe? Quarto, quinto ano, às vezes eles conseguem até por ter outras áreas livres do cérebro que a gente acaba não tendo, né? Ok? Então, esse foi mais para... Eu queria compartilhar, tinha a ver com a parte de raciocínio, né? E é porque eu me senti um ET também fazendo isso daqui. Eu demorei muito mesmo, gente. Foi assim... Desde que ele me passou, as primeiras eram mais tranquilas, eu consegui, mas para deduzir isso daqui foi em cima, porque ele ficava me enchendo o saco umas 4, 5 horas pensando sobre isso, tá? Então, claro, fazia almoço, fazia outras coisas, tal, mas pensando no negócio Deus do céu. Tem que ser no chuveiro para não dar É bem isso mesmo. Uhum. A Rose tá aí também, que bom, Rose. Gente, recapitulando então as atividades que nós fizemos, a sequência algébrica, né, que eu postei, ideia evolutiva, comentei com vocês na aula passada, né, a gente estava falando eu estava falando para vocês das postagens, né, que valia 1 ponto, já passei também o feedback, as notas, atualizei quem estava faltando, né, que alguns estavam faltando ali, eu já atualizei também. Depois dessa atividade que vocês estão mandando hoje, eu corrijo e daí já mando também o arquivo atualizado, tá? Então, até hoje, né, que é a questão da atividade sobre grandezas e medidas, que é o planejamento da aula e o vídeo, né, falando, então, tem os itens lá que eu coloquei, o que precisava aparecer no planejamento, que pode ser um planejamento em PowerPoint, em Word, como vocês acharem melhor com aqueles itens, e um vídeo explicando a atividade que vocês vão estar propondo. Daí tem a atividade online de estatística, que pode ser feito até segunda-feira que vem, que está valendo 1 pontinho também.
Lembrando que a gente começou, eu postei no AVA de acordo com as datas das aulas, né? Eu acabei tratando mais de um assunto no mesmo dia, por conta de ter começado atrasado. Vocês ficaram 2 semanas sem, né? Teve a professora Marilda, daí logo em seguida a paralisação e tal. Então ficou um pouquinho atrasado, mas a gente conseguiu, já estamos igual a outra turma, né? Que eu, claro, estava me baseando nessa, né? Da Osório, tá? Já está exatamente na mesma semana, até porque eles tiveram mais feriado que vocês, então já ficou bem certinho. E daí a prova no dia 6, finalizou com 10 pontos do bimestre, tá? Como que vai ficar essa questão da prova, né? Que o pessoal de pedagogia está discutindo. Então, hoje a gente vai... Esse conteúdo de hoje já faz parte do segundo bimestre, tá? O de hoje e na aula que vem. Só que na aula que vem, daí eu aproveito, a gente já faz uma revisão também do primeiro bimestre para não criar ansiedade também com relação à prova, tá? Então, fora a semana que vem, na outra segunda-feira, vai ser postado a prova. Por quê? Porque a minha turma da Osório, eu tenho aula na segunda de manhã. Então, a gente tem que postar a prova, isso foi o combinado lá no curso de pedagogia, tá? Não, Cássia, ainda não vi os trabalhos, tá? Esses que vocês postaram, não. Eu vi que hoje chegaram vários ali. Hoje tiveram várias postagens, mas não abri eles ainda, tá? Eu até olhei ali para ver o que estavam colocando, tal. Eu vi que alguns não tinham colocado o vídeo ainda, né? Acho que ainda estão preparando, mas ainda não cheguei a conferir, não. Então, na segunda, dia 11, eu sei que a aula de vocês é quarta-feira, dia 13, mas vai ser postado tanto para vocês como o pessoal da manhã, que foi combinado no curso de pedagogia, que vai ser a mesma prova para o pessoal da turma da manhã e da noite. Então, eu coloco na segunda-feira de manhã e vai ficar disponível para vocês terça, quarta e quinta. Vocês vão poder me mandar essa prova até quinta-feira, tá? Era para postar no fórum mesmo, meu grupo estava com dificuldade para postar. Isso mesmo, Amanda. Uhum. Lá no fórum mesmo, o de hoje, né? Tem uma opção lá no fórum que basta anexar ali que já consegue mandar, tá? Uma só para as duas matérias. Aí todo mundo pode ver, isso mesmo, tá? Até a ideia de todo mundo pode ver, eu deixei o que todo mundo pode ver é o trabalho de hoje que eu tô falando. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Então, o trabalho de hoje é no fórum, tá? O trabalho de hoje é no fórum, todo mundo pode ver. Essa prova como um encadeamento, isso mesmo. Uhum. Você cria um encadeamento ali, responde, posta o teu material e posta o vídeo junto. É do vídeo e do material do Word ou PowerPoint que vocês fizeram, isso mesmo. Isso do trabalho de hoje, tá? Não conseguiu mandar o vídeo aqui? Ele não aceitou, ficou muito grande? Ele tem uma capacidade tão grande para aceitar vídeos ali, é bem grandinho, é difícil ele não ter Nossa, aceitado. eu tive que reduzir. Hã? E ficar reduzindo, eu tive que reduzir em MP3, tá? E e-mail não tá enviando também. Foi pelo WhatsApp, eu não sei como que posta. Mas pelo AVA não deu certo naquele do fórum? É difícil. Ele disse que está muito pesado, ele não vai? Me mande muito por pesado. WhatsApp, não tem problema. O WhatsApp aguenta qualquer coisa, né? Beleza. Tá bom? Não tem Obrigada. problema. Mas escreve lá para mim que você está me mandando por WhatsApp e daí eu confirmo para você o recebimento. Eu não recebi o e-mail que confirma. Eu não mandei e-mail nenhum confirmando mesmo. Isso daí não precisa mandar e-mail, gente, confirmando, porque vocês conseguem ver se está ali. Quando vocês postam, aparece ali o que vocês postaram. Porque como é um fórum, né? O fórum fica liberado para todo mundo consegue visualizar. Dá para reduzir, Cássia, é isso mesmo, né? Às vezes o e-mail, o vídeo fica muito grande por conta da qualidade dele, dá para diminuir o padrão de qualidade dele, não tem problema. Daí ele consegue receber. E a Cássia também editou ali, comentou o e-mail automático no caso. Mas não tem e-mail automático não, gente. Desse do fórum, pelo menos eu não criei e-mail automático dele de recebimento. Ele só... O fórum não aparece e-mail automático. No fórum não tem. Eu não sei qual ferramenta que aparece e-mail automático, mas o fórum não tem, não.
Porque o fórum fica Não, no visível ali, fórum sabe? não, é quando a gente vai postar a atividade só para você. Isso mesmo, que daí aquela é a entrega de trabalho, né? Que acho que tem o Isso. nome esqueci o nome que tem nesse novo AVO. É, isso mesmo, no fórum não vai e-mail, a Cris está falando também. Isso mesmo, não é essa ferramenta que vai o e-mail automático, tá? Porque esse fica visível para todo mundo vê todo mundo, e até a ideia, quando eu criei o fórum mesmo, é bacana, porque para vocês usarem, né, as ideias das outras ali, que possam também ver como ficou, né, eu dou o feedback, todo mundo também consegue enxergar ali, eu acho que isso é válido ali, é importante, porque até porque são temas diferentes, tá? Tá, então, voltando para a prova, então a ideia da prova vai ser postada na segunda, dia 11, vocês podem responder até quinta-feira. Então, a prova pode ser feita em até 3 pessoas, será no formato igual da atividade de estatística que vocês estão fazendo. Então, vai ser tipo uma prova online, tá? Cada professor está usando uma estratégia. O meu vai ser tipo prova online, com perguntas objetivas e descritivas. Qual que é a ideia? Que tenha a prova vale 6, então metade da nota objetiva, outra metade da nota descritiva, tá? Somente uma pessoa da equipe deve responder, porque daí eu vou criar, quando eu estiver criando, eu vou criar um campo para preencher o nome das pessoas que vocês vão estar fazendo junto. Quem quiser fazer sozinho, ok, é individual, em duplo ou trio, tá? E só terá uma chance. Então, nesse caso, assim, vocês vão abrir quando for para responder, tá? Quando for para responder, vocês vão abrir. Daí vocês se conectam aí, veem como é que vocês vão se conectar à equipe, porque daí uma pessoa vai estar vendo, né? A outra pessoa pode até abrir também, não tem problema, né? Não, porque uma só que vai responder. Então, as 3 podem estar abrindo, só que uma só que vai estar enviando, ok? Todos os professores vão postar no mesmo dia? Não. Cássio, o que está sendo combinado, e a gente discutiu sobre isso na sexta-feira passada, sabe? A gente teve reunião de pedagogia. E daí hoje a gente estava discutindo de novo, cada professor vai estar mandando num dia, combinado, tá? Até o calendário de provas, eu acho que a Valéria já divulgou para vocês, não divulgou, não? Como que ficou, cada um mandando em qual dia? Mas todo mundo foi encaminhado o calendário no grupo. No grupo o quê? De líderes lá, Ju? Nosso da sala. Ah, ok, tá. Então, aí acho que tá aí. O meu tá no dia 11 mesmo, né? Pelo menos era o que tinha sido combinado. Às vezes eu perco alguma coisa na discussão lá de pedagogia. Ah, ok. Então tem 3 dias, mas eu não vou. Alguns professores vão estar fazendo no formato de tipo um case, né? Que tem a pergunta de um determinado contexto lá e vai estar respondendo sobre isso. O meu vai estar mais no formato de questões mesmo objetivas, tem questões discursivas, mas não vai ser uma questão para você fazer uma dissertação ali em cima dela, tá? É uma questão mais pontual, que era mais ou menos como era o dia da a prova de raciocínio, tá? Que tinha questões que vocês resolviam. O nosso não tem tanta. Primeiro e segundo ano tem matemática, mas não é uma matemática de resolução, né? Pode ver que a gente não trabalhou tanto com resolução, a gente começa hoje a trabalhar com a parte de resolver, de fazer conta, sabe? O de vocês, não tanto. Por isso que daí na semana que vem a gente já resgata, faz uma revisão para ninguém ficar também com uma ansiedade com relação a isso. Então, Cássia, não vai ter continha 3 dias úteis, tá? Até quinta-feira. Continha mesmo? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente comentou lá nas primeiras aulas a questão da continha, né? Que não é um padrão de ser trabalhado com as crianças no primeiro ano. Nosso foco do primeiro bimestre são sempre as habilidades do primeiro e do segundo ano, né? Não era o foco trabalhar com continha, né? Tipo, 12 mais 3, né? Não era esse o foco. Então, é muito mais questão que eu vou estar falando para vocês, analisando se vocês, como professora, percebem. Eu vou colocar lá 4 atividades avaliativas e qual que seria a mais adequada para estar utilizando,
né? A de continha, a com material dourado, a com tampinha, coisas nesse sentido, né? Porque a gente praticamente foi uma matemática meio de desconstrução, né? Que é a matemática, muito do que vocês viram com a Elis na educação infantil, né? É bem um processo de continuidade com o que foi visto com a Elis. Tanto que a gente teve uma aula só falando da unidade temática números, que trata bastante dessa parte de conta, né? Agora, no segundo bimestre, aumenta. Então, conta mesmo? Ah, sim, isso mesmo, Ju, uma prova para as duas matérias. Então, nesse primeiro bimestre, ficou. No segundo, a gente eu vou ver ainda como vai ficar, tá? Depois da aula que vem, eu já divulgo para vocês, depois da prova, como que ficou, né? Que eu quero ver como vai ficar. Quase ver os cenários dos próximos capítulos aí, de como as coisas vão continuar aí, né? Para saber se tem alguma expectativa de volta, se tem, não tem, enfim. Daí eu faço uma coisa mais real para o segundo bimestre. Mas no primeiro, tudo que vocês fizeram de nota de conteúdo, que eu estou tratando só como conteúdos, vai tanto para conteúdos como metodologia, tá? Não quer dizer que a gente não está tendo em metodologia. Para mim, o que a gente está trabalhando em metodologia são as propostas que vocês estão elaborando. Na verdade, as atividades que vocês estão fazendo são muito mais de metodologia do que conteúdo. O conteúdo está mais na nossa aula expositiva. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Até estou deixando isso bem claro, que não quer dizer que não está tendo aula de metodologia, né? A metodologia eu estou bem folgada. Eu estou passando para vocês. Tipo, faço o trabalho, vocês dão conta da metodologia. Bem folgada mesmo, tá? Estou assinando embaixo que vocês estão dando conta das metodologias para serem criadas, tá bom? Para esse bimestre. Então, também na semana que vem, voltamos a falar direitinho da prova, daí eu também vou estar com mais informações ainda, porque está tudo... As coisas mudam, né? A cada 15 minutos tudo muda. Como é que é da Band News? A 20 minutos tudo pode mudar. Segundo bimestre, bora lá, segundo bimestre então, tá? Então, eu coloquei alguns vídeos para vocês, até eu tinha esquecido um vídeo de postar, era um que já tinha gravado fazia tempo, inclusive eu gravei com um amigo meu, o Júlio, eu postei agora, porque eu tinha esquecido. Eu postei todos lá que eu tinha gravado em casa aqui, mas o outro mais antigo, que eu tinha feito com uma outra turma de pedagogia lá de trás, eu não tinha postado, tá? Mas eu deixei lá para vocês no AVA também. Então, vejo que são vídeos que trabalharam com a questão das canetinhas, né? Vídeos que trabalharam com a parte do material dourado e da escala de Cuisinart, né? Quem não viu ainda, veja, coloquei vídeos curtinhos para não ficar cansativo, então mostra bem uma ideia de aplicação desses materiais. Esse item que a gente está falando é sobre a unidade temática números, tá? Que tem a ver, então, com a ideia aqui, só para retomar a parte que nós estaremos trabalhando aqui. A escala de Cuisinart, né, Ju? Ela é maravilhosa. Assim, depois que a gente vê a escala de Cuisinart, a gente se apaixona. Eu sou bem dessa também. Adoro. E ninguém fala dela, pobre coitada, né? É só o material dourado que vai salvar a vida, né? Que vai ser a vacina contra o corona, é o material dourado, né? Mas ninguém fala da escala de Cuisinart, né? Então, dessa unidade temática números, as habilidades ali que eu coloquei, agora vai entrar principalmente para o final do primeiro ano, início do segundo, e indo para o terceiro já, tá? Aparece a questão de resolução de problemas de adição e subtração, mas sempre muito focado no material concreto, para depois pensar na ideia da conta armada. Tá? Aquela continha que a gente conhece lá. Sempre muito o problema, o contexto da criança dentro de sala de aula, dentro da família, dentro da sociedade, para depois pensar somente na continha. Então, continua dentro do mesmo ritmo, ok? Por isso que esse bimestre a gente praticamente não trabalhou conta, né? Que a criança fazia as continhas, mas sem a ideia de armar a conta. Então, quando a gente está trabalhando, e a base fala muito da ideia do material concreto, primeira coisa, vai trabalhar com a criança, vai entregar os blocos lógicos. Qualquer um dos materiais que você vai entregar, nem que seja a tampinha, nem que seja a canetinha que ela tem no penal dela, os palitinhos, qualquer coisa que você vai entregar para a criança, deixa ela primeiro brincar. Deixa ela fazer isso aqui, ó. Entrega na mão dela o material dourado e deixa ela brincar. Mas brincar mesmo, ela vai querer fazer uma casinha com o negócio, que bonitinho, né? Montou, deixa ela brincar.
Eu fiz uma vez com uma turma de informática, eu estava dando a disciplina de raciocínio lógico para eles, era parecido com a de vocês ano passado, só que o deles era algumas coisas mais voltadas para a área de informática. E eu levei para eles na sala os blocos lógicos do curso de pedagogia para trabalhar com o diagrama de Venn. Lembra do diagrama de Venn, das bolinhas do ano passado? Gente do céu! Pensa uns marmanjos de informática louco, postando foto o tempo inteiro da aula, brincando com aqueles blocos lógicos lá. E era uma atividade que eu estava fazendo, diagrama de Venn, mas ficaram tão contentes que vocês não têm noção. Eles não acreditaram que eu tinha levado brinquedo para a sala de aula. Né? Porque informática ninguém leva esse tipo de coisa, né? Por que eu falo isso? A gente vira criança igual às crianças. Então, como é que vai levar um material concreto na sala e não vai deixar as crianças 5 minutinhos brincando? O brincando, para nós, tem um significado muito grande da criança estar vivenciando, ela está testando, ela está vendo se ela consegue fazer uma casinha, né? É super importante isso. Né? Então, por isso que um dos itens, na hora de utilizar o material concreto, deixa a criança se divertir com o brinquedo, coitada, né? Experimentando o material, a gente brinca junto. Exatamente, Cássia, sabe? Aquele minutinho de relax, né? Que com a professora, às vezes a gente tem aquela coisa assim, né? Meu Deus, né? Esse aqui agora eu tenho que mostrar para ele que a unidade vai se transformar em dezena com material dourado. E se criança, silêncio, vamos contar para ver. Não! Deixa primeiro brincar, né? Espera, deixa vivenciar, nem que comece a tratar exatamente do propósito do material dourado depois, em outra aula. Não precisa nem ser da mesma, né? Para enriquecer muito com essa ideia da manipulação. Depois, está enriquecendo, está trabalhando, já viu? Daí começar a ideia mesmo de contagem, né? Por que eu estou falando da ideia de contagem? Muito educação infantil, né? Ao invés de ficar lá comentando já que essa aqui é uma barrinha da dezena, ao invés da barrinha da dezena, que não é dessa maneira que a gente vai trabalhar, é o quê? Ah, essa barrinha, olha, ela é formada por vários quadradinhos, igual esses cubinhos pequenininhos aqui, né? Se eu colocar 10 aqui em cima, eu vou ter a mesma quantidade que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É contar, contar e contar. A criança vai para o processo, já foi visto na educação infantil, como um processo de contagem, né? Sempre essa sequência. Ela vai começando a memorizar, até que vai tendo um processo de compreensão entre a quantidade e o dígito, realmente. Então, continua tantos materiais, né? Principalmente a escala de Cusinelli, material dourado, nesse caso, né? Para usar muito como estratégia de contagem, né? Antes da loucurada lá, que a unidade, 10 unidades vai virar dezena. Isso é depois. As operações de adição e subtração aparecem ao manipular os objetos dentro dos contextos. Tá? Então, veja que ali é como se fosse uma sequência. Primeiro manipula, como um processo de contagem, depois a gente vai começar a falar aonde que vai se encaixar aí a adição e a subtração. E os dois materiais manipulativos consagrados, aí a escala de Cusinelli e material dourado, né? Fiz isso com a minha aluna, com material dourado. Esse processo de contagem, Ju, ai, que ótimo, que lindo, show de bola, muito bom. Gente, e daí aquela coisa assim, material, a escala de Cusinelli normalmente a escola não tem, às vezes a escola não tem nem o material dourado, né? Consegue se fazer com outros materiais, né? Desde que seja um material que a criança consiga tocar, né? Tampinhas, o próprio, né, lápis de cor que elas vão ter cada uma vai ter no seu penal ou vai ter na sala para elas poderem utilizar. Qualquer coisa que tenha que manipular e fazer esse processo da contagem, né? 1, 2, 3, a quantidade de barrinhas que eu tenho, tá? Super importante. Tá, mas falando agora especificamente dessa bonita aqui, da escala de Cusinelli. Deixa eu pegar ela aqui. Ela é meio esquecida, assim, sabe? Não sei exatamente por que ela é esquecida. Eu acho ela maravilhosa. Então, tá aqui. O preço dela, que varia. Palitinho de sorvete, ótimo, Ju. Perfeito. Uhum. Até porque palito de sorvete, você pega o elastiquinho, pega 10 palitinhos e junta para formar dezena, né? Ele é uma ótima solução, o palitinho de sorvete, para quando tá trabalhando com a ideia de unidade para dezena, tá? Excelente. Uhum. Bem lembrado. Gente, o preço, se você vai ver no Google, vai variar ali de R$16 até R$50, R$60, tá?
E, claro, deve ter opções de venda de usado, né, que já foi usado, mas como normalmente esse material aqui, ele é de madeira, então mesmo usado, ele vai estar numa qualidade adequada, tá? Mas é aquela coisa, vai de pesquisar. Ele é um pouquinho mais caro normalmente, o Nunca é 10 perfeito, porque daí não pode formar o 10, né? Vai estar exatamente pela ideia da brincadeira do Nunca é 10, show. Então, vale a pena a compra, ele é um pouquinho mais caro do que o material dourado, mas a quantidade de aplicações que dá para serem feitas com a escala de Cuisinart é bem grandinha. Como eu disse, já tem vídeo que eu gravei com essa ideia, eu quero só explorar algumas ideias de atividades aqui com o material dourado. E depois, quem não olhou, olha com calma lá os vídeos. Um até mostrando a ideia da manipulação do material, né? Primeiro, cada um desses que estão aqui, então, o menorzinho é uma unidade, né? Depois eu tenho 2 unidades, 3 unidades, e assim vai, ok? Deixa eu pegar esses aqui. Peraí, eu preciso de espaço. Tá, então aqui eu tenho a barrinha de 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, olha lá, e 4 unidades, tá? Cada uma das barrinhas é equivalente a uma unidade, né? Então, vai aumentando. Eu até coloquei num dos vídeos a ideia depois, né, de colocar uma folhinha, alguma coisa, que a criança vai estar associando que esse daqui é o do 1, esse é o do 2, esse é o do 3, esse é o do 4. Eu já escutei alguns comentários assim, do tipo, é importante que a criança já associe que o vermelho é igual ao 2, que o verde é igual ao 3. Nessa caixa que eu peguei aqui lá da universidade, fui lá semana passada pegar, tem 2 que são em tom verde. É um verde um pouquinho mais escuro e um verde mais claro. Mas é praticamente o mesmo verde. Então, assim, eu acho bobeira a criança ter que saber a cor, ou melhor, a criança tem que saber a cor, logicamente, mas não a cor associada ao número, né? Por exemplo, esse daqui é o 2. Não, a criança tem que saber que esse daqui é a barrinha do vermelho. Depois ela vai estar associando, e como ela vai fazer essa associação? Não é falando, gente, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, e esse aqui é o 3. Não. É ela percebendo isso aqui, ó. Essa é a ideia do trabalho da escala de Cuisinart. É ela perceber que, olha esse aqui, esse vermelhinho, é a mesma coisa, ele tem o mesmo tamanho que 2 do branquinho, desse que tem cor de material dourado aí, cor de areia. Ok? Isso a criança está construindo a ideia de que o quê? Opa, o vermelho é a mesma coisa que 2 unidades desse daqui, daquele de 1. Então, se eu contar para a criança que esse daqui é referente a uma unidade, que inclusive ele é igual, ele é o mesmo material do material dourado, é igualzinho a cara dele, e na escala de Cuisinart ele tem esse formato também igualzinho, justamente para a associação da criança, é uma unidade. Então, o vermelho, quando ela está experimentando, ela consegue perceber, opa, ele tem o tamanho de 2 unidades. O 3, ele tem o tamanho de... Aqui. De uma unidade do vermelho, mais uma do branquinho, do cor de areia aí, ou ele tem o mesmo tamanho de 3 de areia. Percebe isso? A criança vai deduzindo, e os daltônicos, coitado. Tássia, o pior que é verdade, meu filho é daltônico, mas ele conseguia identificar, assim, quando a cor é mais, vai, tá? Mas dependendo do tom da cor, ele tem dificuldade. E meu pai é daltônico também, ele puxou um lado da família. No caderno do Pinay, que tem muito jogo com dezena, que usam palitinhos de sorvete. O caderno é maravilhoso, tem um monte de coisa que pode ser usado, sabe? Bem lembrado por você. Então, essa dedução aqui, ó, reparem isso aqui. Essa é a parte mais importante do trabalho com material, com a escala de Cuisinart. Tá? Essa dedução da criança perceber
que esse verdinho, que é equivalente ao número 3, é a mesma coisa que 3 unidades, ou que uma unidade de 2, que é o vermelhinho, mais uma unidade de 1. Gente, olha a construção que ela está fazendo de operações básicas de adição aqui. Está dizendo que o 3 é a mesma coisa que 2 mais 1, ou que 1 mais 1 mais 1. Saiu daquele padrão de solução, de resolução de conta, que a gente diz assim, para a criança, quanto que é 2 mais 2? Ela vai falar é 4. Aqui o processo inverso. Eu mostro para a criança aqui, vamos montar aqui, ó, que outras pecinhas eu posso pegar para ficar com esse tamanho. Depois ela vai associar que esse daqui é do 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é do 5. E daí ela vai pegar aqui essa pecinha, uma criança pega essa lilazinha e pega essa daqui. Olha o que ela pegou. Opa, para ficar do mesmo tamanho dessa amarelinha, eu peguei uma lilás e uma cor de areia. Ah, que é a mesma coisa que o 4 mais 1. Ou eu posso pegar aqui, outra forma, essa aqui de 2, mais essa daqui de 3. Olha o que ela está associando, mais uma forma de se chegar ao número 5. 2 mais 3. Primeiro ela está brincando, depois que vai aparecendo como um processo de adição. Depois que a gente vai construindo com a criança, com a ideia de um processo de adição. Olha lá, 2 mais 2 mais 1. Olha a quantidade de opções. Gente, vocês percebem que nesse formato eu digo para a criança, ó, o número 5 está aqui no amarelinho. Quantas contas, é isso que a gente vai estar falando com ela, né? Quantas continhas a gente pode se fazer para chegar ao número 5? Olha aqui a quantidade de opções. É diferente de perguntar para a criança quanto que é 2 mais 3 e ela responder 5. Percebe? 2 mais 3, quanto que é 5? Só pode dar 5. Acabou. Agora, se a gente fala, tá aqui o 5. Quais as possibilidades de continhas para se chegar ao 5? E olha como é o processo da continha. Isso aqui é a cara de primeiro ano, tá? A cara de primeiro ano, isso daqui. A gente está fazendo hoje uma linha do tempo mesmo, né? Da construção disso daqui até chegar na continha, que é o formato que começa a ser mais trabalhado agora nesse nosso bimestre, ok? O outro slide, bonitinho esse aqui, né, gente? Vou voltar aqui. Nesse slide aqui, ó, eu coloquei um exemplo colocando esse aqui, ó, do número 6. Gente, olha a quantidade de opção de conta para se chegar ao número 6. Entendo isso como sendo a diferença de como era a educação matemática, principalmente na minha época lá, que a professora colocava na continha, 2 mais 4, e eu respondia 6. E era sempre 6. Aliás, continua sendo 6, não estou dizendo que mudou, né? Mas agora a ideia é a criança construir outras verdades, outras possibilidades, que ok, são verdades. Outras possibilidades aqui. Eu dou essa barrinha e falo, mesma coisa para trabalhar com a calculadora. A gente dá a calculadora para a criança, ao invés de falar assim, calcule enquanto que é 2 mais 4. Não. Fala para a criança assim, ó, precisamos chegar ao resultado 6, mas sem apertar a tecla 6. Como é que a gente pode chegar ao resultado 6 com a calculadora sem apertar o 6? E daí ela tem as mesmas possibilidades que essa daqui, ó, que ela está trabalhando com a escala de Kuznets. Olha isso daqui, ó. Eu vou pegar para o número 6, eu vou pegar 3 do 2. Quando eu pego aqui 3 do 2, além do processo de adição 2 mais 2 mais 2, o que está sendo trabalhado aqui também? Que outro processo tem nesse? Consegue enxergar alguma coisa que nesse 3 mais 3 mais 3? Que outra conta, que outra operação básica da matemática? Multiplicação. Perfeito, Selma. Isso mesmo, Cássia. 3 vezes o 2. Gente, a gente ensina multiplicação para criança de primeiro ano sem precisar escrever igual a Cássia falou. A gente não escreve para a criança que isso aqui é 3 vezes 2. Mas o que a gente está falando? Que a gente precisou exatamente disso, de 3 das unidades aqui de cor vermelha. Eu precisei de 3 caixinhas dessa daqui para chegar a ficar do mesmo tamanho dessa verdinha. O processo de multiplicação está aqui para a criança. Vamos pegar o 10 aqui, ó.
O 10 eu vou pegar esse aqui. Olha aqui, que conta de multiplicação é essa que está aqui? Esse é o 10, o laranja que está embaixo. Esse daqui é o vermelho, que vale 5. Qual a conta de multiplicação que está embutida aqui, além do 5 mais 5? 2 vezes 5. Perfeito. E para fazer 5 vezes 2, eu teria que pegar o quê? Percebe a diferença? É aquela história, né? A gente sabe que 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2. Mas, olha a diferença do processo de construção, né? Que fica bem diferente o processo de construção aqui. 5 vezes o número 2. Opa, eu caminhei aqui com ele. Por isso que faltou aqui. Aqui. 5 vezes o 2, ok? Percebe? Né? Claro, a criança no primeiro ano, a gente não vai trabalhar com esse formato falando que é uma multiplicação. Mas sim, olha, né? Esse daqui, a gente conseguiu usar 5 do vermelhinho. E do amarelo, nós usamos 2 do vermelhinho. Que outras possibilidades nós temos? Ok? Basicamente isso. Pode ser usado na educação infantil, lá nas últimas séries da educação infantil, né? Lá para as crianças maiores. Já pode ser usado. Primeiro ano. Segundo, dá para usar ainda bastante escala de Kuznets. Depois ela limita um pouco mesmo, tá? O material dourado, a diferença é que a gente consegue manipular muito bacana como processo de contagem. Primeiro ano, quando está explicando unidade para dezena, importantíssimo. E depois continua lá no quarto ano, quando está trabalhando com fração. Então, a vida de utilização do material dourado é mais longa mesmo, tá? Não dando para comprar uma escala de Kuznets, veja que isso aqui a gente consegue estar fazendo. Dá para pegar um papel um pouquinho mais grosso e estar construindo, a gente dá conta, né? Tem a ideia que até da malha quadriculada, né, faz uma tabelinha 10 por 10, e daí você cuida até na hora que for criar, né, o material, para deixar bem certinho, né? O 1 equivalente a um quadradinho, o 2 equivalente a 2 quadradinhos. Até dá para ter uma malha dessa e distribuir para as crianças na hora de utilização, tá? Fica excelente com a ideia da malha quadriculada. E com o Lindo, alguma questão com relação à escala de Kuznets? Como eu falei, tem um vídeo gravado, eu gravei 2 ali explicando a utilização, até como propósito de adição e subtração também, tá? Não quero ser tão repetitiva, quero também aproveitar o que eu falei lá para discutir aqui, mas que vocês também possam estar vendo lá o vídeo. O materialzinho dourado, bonitinho, ele principalmente, então, continua se usando com a ideia, né, como um processo de contagem. Ele não tem tantas variações para estar fazendo isso que a gente trabalhou com a escala de Kuznets, né? Ele é uma quantidade de variações menor, é basicamente a ideia de passar de 10 unidades para uma dezena, né? Esse é o principal objetivo da escala, do material dourado. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Então, aqui. Principalmente, então, isso, né? É a criança fazer a associação, ela está fazendo lá um processo vai estar fazendo um processo de contagem, quanto que é 2 mais 3 mais 8? 3 mais 8 é 11. De que forma? Contando, né? 1, 2, 3. Opa, eu tenho 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A criança primeiro está explorando tanto o meu conjuntinho aqui que eu coloquei com 8 unidades, como eu coloquei as 3 unidades aqui, a criança vai estar explorando pelo processo de contagem, contando 3 e contando aqui 8. E depois ela vai juntar todas elas no processo de adição e vai iniciar o processo de contagem. 1, 2, 3, até o 11. Ela faz pelo processo de contagem. Nesse processo é que a gente começa a trabalhar com a criança a ideia da base 10, né? Opa, então vamos começar a agrupar, por isso eu fiz esse desenho, né? A ideia de agrupar. Vamos contar até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui os 10 e vamos fazer a criança fazer uma associação, né? E essa barrinha aqui, vamos contar quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
faz ela experimentar. Colocar esses 10 aqui, por isso que eu coloquei daquela maneira, enfileiradinho aqui. Não vou colocar todos eles, tá? Mas imagine que a criança vai estar colocando as 10 unidades soltas em cima aqui, ela vai estar fazendo isso na mesinha dela. Então, o que ela está associando? Que 10 unidades que estão soltas é a mesma coisa que essa barrinha que a gente vai começar a chamar de dezena. Né? O que é essa dezena? Quer dizer que essa dezena é para quando a gente juntou 10 unidades. Juntamos as 10 unidades, opa, e daí vem um termo que vai ser usado muito, que é a ideia do troca. Pegamos as 10 unidades e trocamos pela dezena. Opa, é a mesma coisa. Tanto faz eu segurar as 10 unidades como eu segurar essa dezena aqui. É exatamente a mesma coisa. Acabamos de provar para a criança que é a mesma coisa, ok? Tá. Tudo isso por conta de quê? Né? Então, toda a construção, mesmo depois, quando vai ser trabalhada a questão da centena, continua o mesmo processo. É a criança perceber que a centena é formada por 10 dezenas, ok? É o mesmo processo de construção, manipulando o material para ela poder associar a quantidade de barrinhas de dezenas. Outra coisa que ela vai estar associando, que a centena é a mesma coisa também que o quê? 100 cubinhos de uma unidade, concorda? Que é a mesma coisa, né? Os 100 cubinhos de uma unidade é também a mesma coisa que uma centena, ok? Então, o processo para a construção da centena e da dezena é exatamente o mesmo. Ok. Então, muita manipulação, muito processo de contagem, entender que quando está juntando 10 unidades, vai estar trocando pela ideia da dezena, e assim vai. Tá, decomposição, que agora começa a parte mais de continhas também, tá? O que se utiliza muito para a ideia de cálculo mental, e para a criança entender que quando tem o número 23, isso desde o primeiro ano, gente, vai estar aparecendo. Quando está falando no 23, está falando no número 2 e no número 3, mas que o 2, qual o significado daquele 2? O significado daquele 2 é das duas barrinhas. E do 3 é dos 3 cubinhos. 3 unidades e 2 dezenas. Então, o que é, na verdade, essas duas dezenas? 20 mais 3. Por que 20? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Ok? Decomposição do número, da maneira como a gente lê. 23. 20 mais 3. Claro que 476 já é algo lá para o final do segundo ano e início do terceiro, tá? Aí tá mais a ideia do conteúdo da matemática mesmo. 476. 400, que seriam 4 placas dessa daqui, mais 70, que seriam 7 barras dessa, mais 6 unidades, que são os cubinhos, ok? Tudo isso, nesse processo de decomposição do número, está associado, é ótimo de ser utilizado como material dourado. 807, mesma coisa, 807. 800. Então, opa, tem 8 placas dessa de 100, ok? Aqui eu coloquei números maiores, mas começa lá no primeiro ano com números pequenos, o 12, 14, 17, 20, vai até o 30 no máximo lá no primeiro ano. Alguns trabalham um pouquinho mais, mas não é o propósito de ficar trabalhando números tão grandes no primeiro ano, tá? Então aqui eu coloquei números maiores só para vocês entenderem o que é esse processo da decomposição. Composição é o inverso, né? Quando a gente vai somar, né? Se a gente somar 20 mais 3, vai dar 23. Voltei a compor o número, é a composição do número. 476, fiz a soma, opa, estou fazendo a composição do número de novo. Então, a gente decompõe o número e a gente faz depois a composição do número, ok? Isso vai estimular um monte a ideia do cálculo mental. Adição pelo método da decomposição. Isso é uma coisa muito... Não conheço, não vi... Não, os vídeos estão maravilhosos para sanar dúvidas. Ai, que bom, Ju. Obrigada.
Também, gente, eu gravei o vídeo ali, porque às vezes a aula fica longa, né, para visualizar. E o vídeo eu falei, vou deixar mais curtinho, que daí se empolga mais para ver. Que daí às vezes o pessoal não participa da aula aqui. Participar da aula aqui eu acho que é uma dinâmica. E ver o vídeo depois da aula, acho que deve ser meio chato. Né? Então, por isso que eu meio que separei a aula com esses vídeos menores mesmo, que eu pensei, daí o pessoal vê, e é uma parte super importante, super importante. Né? Porque daqui a pouco a gente começa a fazer conta, daí pensa que a matemática esqueceu dos materiais manipulativos, e não, né? É bem um processo de construção até chegar na continha, né? Não conhecia, mas parece bem bacana. De qual que você está falando, Rose? Da escala de Cuisinert ou do método da decomposição? Escala? Ah, eu gosto que as pessoas ficam encantadas, porque eu também, quando eu conheci, eu já conhecia há muito tempo o material dourado, mas a escala de Cuisinert eu conheci quando eu comecei a dar aula no curso de pedagogia. Nunca tinha escutado falar desse bicho. Do material dourado já tinha escutado como mãe, né? E falava-se muito tal. Mas da escala de Cuisinert também, quando eu li, eu fiquei apaixonada. Adição pelo método da decomposição. E é mais ou menos nesse processo que as crianças também iniciam a questão de trabalhar com a adição. Por exemplo, 32 mais 41. Ao invés de fazer armada a continha, como a gente fazia, no processo lá 32, embaixo 41, olha qual que é a ideia. Primeiro decompor. Então, o 32 é a mesma coisa que o 30 mais o 2. O 41 é a mesma coisa que o 40 mais o 1. Gente, eu estou colocando aqui, vocês vão ver para o próximo slide também, vários métodos para fazer essa soma, essa adição através do método da decomposição. Dessa forma como eu coloquei aqui, qual que é a ideia? Que a criança somasse primeiro 30 mais 40, que dá 70, depois 2 mais 1, que dá 3. E dela volta a compor o número. Então, primeiro ela tem 32 mais 41, e ela decompõe esses dois números, soma primeiro 30 com 40, que dá 70, 2 com 1, que dá 3, somando 70 mais 3, 73. Ok? Veja que é um processo bem diferente daquele tradicional, né? Que só olha 2 mais 1 e olha 3 mais 4. Quando a gente está falando para a criança somar 3 mais o 4, dá a impressão que é um 3 e um 4 que está ali, mas na verdade o que está ali é o 30 e o 40. Por isso a importância desse método da decomposição, para a criança, para reforçar qual é o valor relativo daquele número, né? Aquele número não é simplesmente um 3 e um 4, aquele é o 30 e é o 40, ok? E isso vai ajudar no processo de estímulo para realizar cálculos mentais. Também, ainda o método da decomposição, só que eu fiz num outro formato, também aparece nos materiais educacionais, né? Dessa maneira aqui. Também peguei um número maior, tá? 237 mais 72, ok? Então, olha nesse caso como é que ficaria. O 200, eu repeti ele aqui embaixo, porque o outro número não tem casa de centena. Daí aqui eu tenho 30 e tenho 70. Opa, vou somar esses dois, o 30 mais o 70. Percebe que é o 30 do primeiro número e o 70 do segundo? Que deu 100, tá aqui. Deixei os dois na mesma corzinha. Daí eu vou somar as unidades, o 7 mais o 2, que deu 9. Opa, somei primeiro onde tinha centena, depois as dezenas e depois as unidades. Vou somar o 200 mais o 100, que deu 300, mais o 9, 309. Voltei a compor o número. Perceberam isso? Como foi feito? Entenderam a ideia? Olha o processo como está diferente de novo. Para a criança perceber que esse 237 não é simplesmente 237. O que é cada um desses valores que estão ali? Ok? Super importante esse formato. Ótimo. Vão perguntando, gente, né? Eu estou indo, né? E vocês vão falando. Eu pus uns exemplos aqui para a gente estar fazendo junto. Outra ideia, né? Também pelo mesmo processo da adição. 475. Então, primeiro foi feita a decomposição do número, mais 234, ok? Eu coloquei cor diferente ali. Então, o 400, mentalmente... Veja que isso é mais fácil fazer de cabeça, né?
O 400 com 200, eu consigo somar, dá 600. A gente não precisa nem de papel, gente, a gente fica ninja na matemática. 70 mais o 30, opa, dá 100. Né? Olha lá, 100. A gente faz esse cálculo mental, a gente não precisa nem de papel, presta atenção nisso. 5 mais 4, 9. A gente só tem que não esquecer as outras contas, né? Mas dá para fazer de cabeça. 600 mais 100, 700, mais o 9, 709. Ok? Agora, se você não analisasse dessa maneira aqui e olhasse essa conta e tentasse fazer de cabeça pelo método do 475 e 234 embaixo, concorda que é horrível de fazer mentalmente? Porque daí você tem que imaginar, né? Eu, pelo menos, tenho que imaginar. Eu vou para o papel e faço. Ou pego a calculadora, que é muito mais fácil. E aqui, qual que é a ideia? Calculadora total, né? Semana na veia. Qual que é a ideia aqui? É justamente a criança reforçar, primeiro, o valor relativo de cada número, que esse 4 não é simplesmente um 4, é 475. E daí, com isso, na hora que eu estou somando esse número com o outro, eu associo, o 400 daqui com o 200 dali deu 600. O 7 com o 3 dali, 70 com o 30 deu 90, deu 100. Opa, e o 5 com o 4 deu 9. Entende o processo de associação que ela está fazendo? Não facilitou a vida dela. A gente não está facilitando a vida da criança, não, tá? Se você pensar assim, nossa, isso se a gente mostrar para a criança aquela continha armada ali, não é mais fácil? Porque daí ela vai repetir aquele algoritmo. Ela vai somar sempre o 5 com o 4, o 7 com o 3, subiu 1, vai ter aquele troço do subir ainda, né? O número vai lá para cima. O 4 com o 6, sim, vai ter esse processo, ela vai aprender bem tranquilinho e vai seguir aquele padrão sempre. Mas ela não vai estar entendendo o processo que ela vai estar fazendo. Ela vai executar, porque a criança é esperta, ela sai executando o que a gente pedir para ela executar. Mas aqui veja que tem um processo de compreensão antes da gente pensar na ideia da conta. 421 mais 368. Vamos fazer essa conta juntos aqui. Como a gente armaria esse 421 mais 368? Me ajuda aí. Deixa eu fazer um... aqui, e vamos colocar os números aqui. Vou usar o quadro aqui. Tem quadro aqui também, gente, é chique. 421 ficaria como quando a gente vai fazer a decomposição? Me ajuda, põe no chat ou fala. 400 Opa, muito obrigada. 400. Cássia? mais 20 mais 1. Perfeito. Isso mesmo, Ju. 400 mais 20 mais 1. Perfeito. Uhum. E o 368, como ficaria? 300 mais 60 mais 8. Mais 60 mais 8. Ótimo, isso mesmo, Selma, perfeito. É o primeiro processo. Ai, desculpe, gente, coloquei um asterisco aqui no lugar do 8. 8, pronto. Nossa, fui fazer uma gambiarra ali, porque se eu apertar a borracha, ele apaga tudo aqui. Mas deu certo. Isso mesmo, e tem o sinal de mais ali entre os dois, tá? Que eu não coloquei aqui, mas ficaria. Tá, mas agora qual que é o processo de continuar agora pelo método da decomposição? Qual que a gente faz antes aqui? 400 mais 300, que daria Perfeito. 700. Excelente, isso mesmo. 400 mais o 300, isso mesmo, Gabi. Depois o 20 mais o 60, né? Que vai dar 80. E o 1 mais o 8, que vai dar 9. Exatamente isso, Gabi. Ótimo. Percebe a diferença, né? Gente, olha que número chatinho de fazer conta, né? E veja que quando a gente coloca dessa maneira, olha como a gente não precisa nem ficar fazendo, né, aquelas continhas de dedo. A gente consegue dar conta sozinho. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, que o número parece que não fica tão complexo assim, né? Ele fica mais fácil até da gente não precisar sair correndo pegar a calculadora. E claro, depois desse processo, daí a composição do número, que é 789. Perfeito, Gabi. Isso mesmo. Ok? Vamos fazer mais um. Então, aqui o 273 e o 131. 273, que vai ser... Como fica? Me ajudem lá.
200, isso mesmo, Gabi, mais 70, mais 3, opa, aqui 3, aqui não aparece para vocês enquanto eu estou digitando, né? Ele aparece só quando eu finalizo aqui. Isso, ok? Perfeito, Gabi. Agora, ó, mesma coisa, se eu tenho, agora já fiz a decomposição, agora o processo de adição, exatamente, né? O 200 com o 100, que vai nos dar 300, mais o 70 com o 30, que vai nos dar 100, mais o 3 mais o 1, que vai nos dar 4. Ok? E depois disso, opa, 300 mais 100, 400, que vai nos dar 404. Ok? Perfeito. Pode ser assim também, tá, Gabi? Primeiro 400 mais o 4, né? E daí 404, excelente. Perfeitíssimo, muito bom. Tá? Fica mais um ali para vocês brincarem, tentarem fazer também. Vejam que no outro 428 mais 24, o 400 a gente não soma na primeira vez com ninguém, porque não tem ninguém na casa das centenas. Então, é essa a ideia, né? De 400 ficou ali, vai ficar o 20 mais o 20. Isso mesmo, perfeito, Gabriela. E depois que vai ser feito a soma lá no final do 400 mais o 40, mais o 12. Ah, eu vou fazer aqui porque tem esse 12. Eu quero comentar sobre ele, peraí. Já mudei de ideia aqui. Vamos pegar esse aqui, vou fazer aqui do outro lado. Tem um espaço aqui no meu quadro. Até por causa desse 12 que vai aparecer ali. 400, então, mais 20, mais 8, mais 20, mais 4. Ai, que cor medonha desse verde. Espera aí, deixa eu mudar a cor. Por aqui um preto mesmo. Tá, então, nesse caso, o 400 permaneceu ali. 20 mais o 20, que deu 40. 8 mais 4, que deu 12. Ok? Nessa situação aqui, pode ser que a criança, ok, ela já faça. Opa, 400 mais 40, 440, mais 12, 452, tá? Ou, como a gente está usando esse método de decomposição, a ideia aqui seria também o que é o 12? O que é o número 12, se a gente tiver que decompor ele de novo? 12, vamos decompor. Decompor esse número 12 para mim, ele vira o quê? 1, que é o 10 mais uma unidade, perfeito. O 10 mais o 2, ok? Olha o 10 processo de... mais Daí, olha como ficou o processo, 400 mais 50 mais 2. A criança, claro, quando a gente está trabalhando com esse método da decomposição, de cara não vai aparecer uma situação como essa, que a criança já tem que decompor de novo ali dentro, né? Mas depois vai estar aparecendo. Não existe um critério falando assim, a criança precisa decompor tudo até o final. Às vezes, já na segunda linha, a criança já consegue achar o resultado, ok, porque o método da decomposição tem como objetivo principal associar o número, a sua posição ao seu número relativo, mas tem também como premissa desenvolver o cálculo mental da criança, tá? Que ela consiga, a partir disso, ter facilidade de desenvolver o cálculo mental. Né? E ó, a gente não está falando para a criança ficar decorando o número para fazer cálculo mental. Olha a quantidade de associações que ela está fazendo para conseguir desenvolver isso. Vocês conseguem perceber isso? Que tem um monte de associação aqui que ela está tendo que fazer? Né? A gente não está entregando um algoritmo pronto para ela, não. A gente está entregando uma maneira de decompor o número e criar a ideia da adição. Né? E como ficaria pelo método da subtração? É para primeiro ou segundo ano. Já começa, Cássia, desde o primeiro ano, só que com números menorzinhos, tá? Já começa esse processo no primeiro ano, sim. Com números menores, né? Fazendo o processo da adição. Claro que o primeiro ano, como a gente comentou muito no bimestre passado, é muito material manipulativo, associação, sem se preocupar tanto com a continha. No segundo ano vai aparecer bastante daí.
tá? Com esse critério também, com esse método. No terceiro, muito ainda o método da decomposição. Já aparece o outro também, mas aparece muito ainda da decomposição. Segundo e terceiro, onde mais vai estar aparecendo. E daí com números maiores assim. Terceiro ano já vai estar trabalhando bastante com centena, né? E no segundo, ou lá no finalzinho do segundo ano, que vai estar trabalhando com centena, né? Ou no segundo semestre, alguma coisa assim, tá? Para decomposição, o método da subtração para decomposição, gente, aqui eu estou mostrando algumas ideias, não quer dizer que material manipulativo, material didático que algumas escolas utilizam, às vezes não é exatamente esse formato, é um pouco diferente, tá? E tem variações mesmo desse formato. Mas qual que é a ideia? Né? Sempre estimular o cálculo mental e também entender qual é o valor de cada número. Para a ideia da subtração, veja como é que ficou. 49 menos 17. Decompõe o segundo número e não o primeiro. Já vou justificar por quê. Não quer dizer que vai estar errado decompor o primeiro, tá? Mas qual que ficou a ideia aqui? 49, continuou 49. O 17, lembrando que é o 10 e o 7. Então, é 49 que está subtraindo 10, que está subtraindo 7. Por que isso? Porque quando a gente vai tentar fazer de cabeça 49 menos 17, está meio chatinho. Mas de cabeça, 49 menos 10, 39. Na lata a gente responde. Percebe isso? Ó, é a principal coisa. 49 menos 10, 39. Na lata está respondido. Criança segundo ano, ok. Já trabalharam um monte. No segundo ano já está tranquilo resolver assim. Agora, opa, 39 menos 7, 32. Também, então, no segundo ano já, tá? Principalmente nesse processo aqui. Ok? Que daí já são números maiores, tudo, né? Já peguei, não é um número lá 12, 20 e poucos. Isso aqui é cara de número de segundo ano, para fazer o processo. De novo, lembrando dos vídeos lá, dos materiais que eu utilizei. Não apresenta isso de cara para a criança, isso é um processo, né? Até chegar nesse formato, ok? Então, por que não decompor o número 49? Se a gente colocar aqui 49, tá certo, né? Estou decompondo o número... Deixa eu escrever aqui do lado, se for para decompor, né? 40 mais 9 menos 10... Deixa eu colocar... Peraí. Só um pouquinho. Cliquei errado aqui. Seria 40 mais 9 menos 10 menos 7. Concorda que seria isso aqui? E daí, na hora que eu estou fazendo com a criança, eu estou juntando uma operação de adição e subtração junto. Não está errado, mas a gente está falando de criança segundo ano. Tá? É como se eu estivesse falando outra coisa na matemática que a gente sabe que vai dar certo. 40 mais 9 menos 10 mais 7. Ok? Matematicamente, isso aqui, ok, né? Perfeito isso daqui, não tem problema nenhum, tá? Mas não com uma criança segundo ano. Porque daí tá juntando ali, né? Olha a quantidade de operação. Aqui tem uma propriedade na matemática que a gente fala lá, da distributiva, né? Que aqui é a mesma coisa que menos 10 menos 7, né? Que distribui daí nos dois membros aqui da operação e vai virar menos, tá? Isso aqui é lá para frente. Então, por isso o critério dessa maneira. A Cássia colocou, dá para fazer 40 menos 10 e 9 menos 7? Dá, Cássia, dá, tá? Não tem problema, tá? Ele consegue subtrair o 40, a Cássia pensou dessa forma aqui, né? 40, e vai estar tirando o 10, e depois o 9 vai estar retirando o 7. Ok? Tá. Pode ser feito assim, nessa conta não tem problema, vai dar certinho. Vai ter o problema quando vai ter que subtrair de algum número, por exemplo, 42 menos 17. Que daí vai ser 40 menos 10
e 2 menos 7, ok? Por isso que a gente apresenta a tua associação, Cássia, não está errada, está certa, mas daí quando chega nesse momento aqui do 2 menos 7, opa, concorda? Que daí vai ter que acontecer uma troca. Então, essa é também uma das justificativas, que é essa tua associação que não está errada, e a gente sabe que ok, porque aqui esse nosso 2, ele vai ter que ser trocado lá, né, com a unidade lá, com a dezena, que vai estar trazendo 10 unidades para cá, ok? Então, só por conta disso que a gente não aparece nos materiais com esse formato. Depois, lá para frente, a criança vai deduzir isso, tá? Ela vai conseguir, inclusive, fazer mentalmente isso sem precisar nem escrever. Mas por isso que no início ficou esse critério, né? Esse método para usar a ideia da decomposição na subtração. Exemplos, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, 79 menos 36, né? Então, permanece o primeiro, o 79, daí menos 30, menos 6, 79 menos 30, opa, também, né? Sempre olhando aqui a primeira parte, que é resolvida, 79 menos 30, 49, ok? Primeiro processo. Depois, o segundo processo, pegamos o 49, que era o resultado, menos o 6 que estava lá, 43. Percebo que o nível aqui para fazer esse daqui, ele é bem maior do que o da adição, né? A adição fica mais simples aqui, né? O da subtração já não é um processo tão simples. 270 menos 160. Então, permanece o 270 menos 100 menos 60. Que vai ficar, então, a primeira parte, 270 menos 100, que vai ficar 170, menos 60, 110. Ok? Vejam que essa primeira parte, quando faz a associação, fica mais fácil de subtrair do que simplesmente utilizar a ideia de pegar o número inteiro. E o 7 menos 2, o resultado seria o mesmo? Se fosse 7 menos 2, seria 5, né? Daí não teria problema, né? O problema é quando o número de baixo, né? Em tese, quando a gente arma aquela continha, ele é um número maior do que o de cima, né? Quando pede para a criança, né? Ah, vamos tirar 7 de 2. Que daí não consegue, né? Por isso, aquele formato, né, diferente, porque na decomposição, se for decompor dessa maneira como você estava propondo, né? Não consegue fazer isso, né? A não ser que sempre utilize todas as contas que não dê ideia da troca que vai precisar ser feita, ok? 78 menos 43, né? 78 menos 43, vamos ver como vai ficar essa daqui. Como a gente faria essa decomposição aqui pelo método da subtração? Show, Gabi, 70... Tá. 78, tá, Gabi? Eu vou forçar com vocês nessa ideia aqui, sem decompor o 70, por conta daquele problema que saiu naquela situação anterior, tá? Nesse caso aqui, todos que eu fiz aqui para vocês, ele não vai precisar de troca, então ele conseguiria, tá? Só que tem uma coisa aí, no método que a Gabi colocou aqui, que realmente não está certo. Porque a gente não vai subtrair o 70 menos o 40 menos o 8. Concorda? Nesse caso, deixa eu colocar aqui, como a Gabi colocou, ficaria, que é o mesmo que a Cássia estava comentando anteriormente, né? É o 70 menos o 40, e depois seria o 8 menos o 3. Porque o 8, na verdade, eu não posso colocar ele com o sinal de menos, né? Porque senão dá a impressão que o 70 vai diminuir o 40, vai diminuir o 8 e vai diminuir o 3 também. Percebe? Então, desse formato aqui, que nesse caso, que nesse exemplo, não tem, que vai dar 35, né? Nesse caso aqui, que não vai ter que fazer a troca, ok, pensar dessa maneira aqui, tá? Não tem problema, não está errado vocês pensando dessa maneira. Lembrando que a gente só não reforça isso com as crianças para quando tiver um número lá, o contrário, né? Que seja 73 menos 48.
que daí vai ter que fazer 3 menos 8, e daí não vai dar, né? Então, a gente não pode mudar com a criança a ideia do método, porque não vai dar, né? E dessa maneira aqui, nesse processo primeiro aqui, ó, que eu coloquei, esse daqui, né, do 78 menos 40 menos 3, não vai ter essa situação de não dar, né? Eu não consigo diminuir daí, ok? Então, para facilitar também, né, o 78 menos o 40, que ficou 38, menos o 3, que vai totalizar o... Opa! 35, ok? A associação que vocês estão fazendo, tanto Cássia como Gabi, está perfeito, tá? Reforçando aqui que vocês não estão erradas de forma alguma. Nesse critério aqui, está certinha a maneira como vocês estão falando, ok? É só o cuidado mesmo com a continha com o sinal de menos, que a Gabi colocou ali antes do 8, porque o 8 não é subtraído, né? É como se tivesse aqui um sinal de mais aqui e o 8 menos 3, né? Porque o resultado desse aqui de 30 e depois do 5 vai ser somado, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente está trabalhando com a criança dessa maneira, a gente já está falando em questão de, na subtração, que vai subtrair e que vai somar. Entende o nível de complexidade disso? Que não está errado matematicamente, está certíssimo, né? E também com essa questão depois, quando a unidade, né, do segundo número for maior que a unidade do primeiro, que deve precisar fazer a troca, tá? Mas essas associações matemáticas que vocês estão fazendo está certíssima, show de bola. Estamos no nível mesmo de profs fazendo associações. O outro, 457 menos 32. 400. Não vou decompor. 457, percebe? Sem decompor o primeiro número. Menos 30, menos 2. Sem decompor o primeiro número deixa inteiro. Porque senão eu vou ter aqueles problemas na hora de associar com a criança. Vocês fazendo ok, tá? Com aquele processo aqui em cima, não tem problema, né? Com esse daqui, com essa ideia, pode ser, mas para a criança sempre associando a subtrair a decomposição do segundo número. Entendeu? Show, Gabi. 457 menos 30, então aqui 427 menos 2. Prof, Oi? desculpa te cortar, é que quando Pode você falar. colocou a sala para fechar às 9, já passou e aconteceu a mesma coisa com algumas colegas, igual que aconteceu comigo na outra vez, que a sala, tipo, expulsou elas. Ah, eu coloquei para fechar às 9, já são 9, eu não terminei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Caraca, eu tinha me atentado nisso na outra turma, na de vocês, não, peraí. Configurações da sessão, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui o negócio. Não, pera. Só um minutinho. Deixa eu só finalizar esse aqui, que deu, então, 425, né? Então, o primeiro número permaneceu, 457, daí a gente fez a decomposição só do segundo número. Então, 457 menos 30, que deu 427, daí menos 2, que deu 425, ok? Eu só fiz isso porque eu fiquei com medo que agora que eu vou olhar, eu tenho medo que caia. Deixa eu ver aqui. Não. Configuração da sessão, configuração de notificação. Sério que ele vai expulsando as pessoas, gente? Que loucura! Tá saindo aos poucos, sim. Pois é, meu Deus, não sou as pessoas 3 já. tá? Eu vou sair daqui e vou configurar de novo para aumentar o tempo ali, e daí ele já vai liberar, tá? Deixa eu dar uma saidinha daqui.